O Japão é um país conhecido por muitos mistérios. Apesar de ostentar de uma cultura muito forte e evidente em vários aspectos, quando se fala em lendas oriundas do folclore japonês, esse é um assunto que se torna verdadeiramente aterrorizante. É fato que o olhar tido acerca do terror japonês é sempre bem mais marcante do que quando se atribui a conteúdos de outras culturas. Afinal, tudo que se relaciona com o terror da cultura oriental costuma ser bem mais assustador no geral. Tanto que é quase instantâneo se ter uma ideia de horror mais profundo quando alguma história está relacionada a uma mídia ou temas de cunho japonês. O que é conhecido como Túnel Inunaki é lembrado por se tratar de uma lenda bem bizarra do Japão que acabou posteriormente se tornando um jogo da Tilazart. Uma empresa conhecida por suas incríveis experiências voltadas para o terror japonês, que no geral são bem comparáveis às estéticas apresentadas nos jogos da Puppet Combo. Então é de se imaginar que são jogos muito interessantes. E é sabendo disso que hoje eu quero me aprofundar na experiência de Inunaki Tunnel e sua história bizarra. Antes de continuar, eu estou muito feliz em dizer que este vídeo está sendo patrocinado pela Whole Store. Para você que não conhece, a Whole Store é uma loja online de produtos digitais e o site deles oferece um catálogo bem amplo, pois a plataforma é especializada na venda de jogos, chaves digitais, pontos Steam e até assinaturas de serviços como Netflix, Disney Plus e HBO, por exemplo. O mais interessante sobre a Whole Store é que os produtos que eles oferecem são muito acessíveis, pois eles trabalham com preços abaixo do padrão do mercado, oferecendo chaves que são disponibilizadas a partir de R$19,90, como é o caso, por exemplo, de Silent Hill Homecoming. Só que algo ainda mais interessante são os jogos offline, que pagando um custo muito baixo, você tem acesso a jogos sem depender de internet para aproveitar campanhas e histórias em jogos single players. E se você ficou interessado, eu vou deixar o link do site deles na descrição desse vídeo e também no comentário fixado. E acessando o site deles pelo meu link, você estará me ajudando bastante e também terá a oportunidade de desfrutar dos preços excelentes da Whole Store, uma variedade imensa de produtos dos quais certamente algum será de seu agrado. Então não perca tempo e acesse a Whole Store pelo link de acesso aqui embaixo agora mesmo. Muito obrigado a Whole Store por estar patrocinando esse vídeo. E agora, sem demorar muito, pega um café e vamos pro vídeo porque a história é longa. Essa noite, eu preciso fazer isso. É o único jeito de eu me tornar famoso. A experiência do jogo começa imediatamente nos apresentando ao derradeiro túnel de Inunaki que notavelmente se encontra bem à nossa frente. O cenário em volta é escuro, compondo uma atmosfera inquietante que, apesar disso, não parece ser o suficiente para afastar o protagonista. Conforme é mencionado pela sinopse do jogo, na história controlamos um homem chamado Cage, que também atende pelo nome de Horror of Cage 66 na internet, que decide se aventurar explorando o túnel de Inunaki na noite do dia 27 de outubro de 2005, motivado por um egoísta desejo de fama. Uma atribuição bem comum para aspirantes a youtubers no geral, como é bem notável na internet. Infelizmente, tal motivação acaba levando a riscos dos quais normalmente não se é considerada por parte da pessoa que faz esse tipo de coisa, o que pode resultar nas consequências das mais piores que apenas são percebidas quando já é tarde demais. Eu nem falo na questão de factualmente o lugar em questão ser assombrado, mas sim por ostentar de perigos reais, afinal, nada impede que alguém mal intencionado esteja se escondendo por lá apenas esperando uma vítima desafortunada. Um objeto logo à sua frente chama a atenção, onde chegando perto descobrimos ser uma estátua. Interagir com ela permite descobrir uma funcionalidade exclusiva da câmera que utilizamos. É dito que ela pode ativar a detecção facial a qualquer momento caso mire em alguma coisa com uma forte energia espiritual, o que foi o caso da estátua, por exemplo, como pode ser observado antes de pegá-la. Entrar dentro do túnel se mostra uma tarefa difícil pela altura, mas com a ajuda de uma escada que convenientemente estava jogada ao lado de Cage, isso agora é possível. Atravessando essa barreira, agora estamos do lado de dentro.
O ambiente desolado logo se destaca pela sujeira, caracterizada por um completo abandono que, pela natureza mística e lendária que se atribui ao túnel, é de se esperar que ninguém tenha pisado aqui por pelo menos vários anos. Por todos os lugares onde sua vista é permitida alcançar, apenas se encontra lixo e musgos que crescem pelos chãos e paredes. E quanto mais se vai a fundo nesse lugar, mais se tem a percepção de que se parece estar andando por um extenso labirinto. Cada vez mais a atmosfera vai se tornando mais opressiva quando, eventualmente, alguns sons estranhos cortam o silêncio sepulcral do túnel, quase como se fosse uma maneira do lugar estar dizendo que não quer você por aqui. Seguindo um caminho não pavimentado em uma passagem que brevemente interrompe o caminho do túnel, chegamos ao encontro de uma residência abandonada em uma pequena colina, onde puxando uma alça do lado de fora permite ter acesso ao lado de dentro. Nada pode ser encontrado lá além de uma nota contando uma estranha história sobre um tipo de pedra sagrada que é guarnecida por um cão da casa Shiraishi. Por enquanto isso não faz sentido, mas eu vou comentar sobre essas notas depois. Após ler a carta, um tipo de estrondo pode ser escutado do lado de fora, onde ainda dentro da casa, Cage encontra um totem que não estava lá antes, e que pode ser posicionado em um altar logo ao lado da casa, apesar de ser incerto a utilidade disso. Voltando ao caminho do túnel, quanto mais se adentra nos confins de seu abismo, mais são notados os traços de sua ruína com vários destroços de objetos e até veículos em um estado de completo abandono. Eventualmente, o caminho claustrofóbico termina levando ao acesso de uma nova seção do túnel onde encontramos um cemitério. O lugar guarda vários túmulos onde nomes variados são encontrados, cada um com a data equivalente de sua morte. Um relógio de ponteiro com uma frase em vermelho escrito logo à frente revela um tipo de enigma que precisa ser resolvido. E a frase é a seguinte: a primeira pessoa aqui se afogou a cada hora. A última pessoa foi queimada viva a cada minuto. Com essa frase em mente, agora resta saber o que é preciso ser feito com base nessa informação que na verdade não parece ajudar em nada. Eu preciso dizer que essa parte é bem mais difícil de se resolver do que deveria ser na verdade, porque o enigma em questão não é tão intuitivo de se entender. Mas basicamente é o seguinte: a frase diz que a primeira pessoa se afogou a cada hora, enquanto a última foi queimada a cada minuto. Usando as datas dos túmulos, você precisa localizar qual a pessoa mais antiga e a mais recente a ser enterrada nesse cemitério. Depois de fazer isso, o ponteiro da hora deve ser apontado para a direção do túmulo da pessoa mais recente, enquanto o ponteiro do minuto deve ser apontado para a direção do túmulo da pessoa mais antiga. E sim, não é nem um pouco intuitivo e pode levar muito tempo para você entender como resolver esse puzzle. Fazendo isso, o relógio começa a tocar e os portões do cemitério se abrem, levando Cage ao encontro de uma cabine telefônica. Ao pegar o telefone, ele é surpreendido pela voz de uma pessoa do outro lado da linha. Uma garota, que apenas com poucas palavras resume o que parece ser um pedido de ajuda. Mas a chamada termina antes que se possa entender mais alguma coisa. Após a ligação, Cage percebe que ficou preso dentro da cabine, mas a situação fica pior enquanto ele escuta o que parece ser alguém caminhando do lado de fora. Após esse momento bizarro, a cabine finalmente se abre. Mediante um caminho extenso traçado pelo protagonista, várias outras cartas montadas como origamis vermelhos podem ser encontradas pelo caminho. Elas contam histórias e relatos sobre o passado obscuro da vila Inunaki. Havia uma crença antiga entre os moradores de lá sobre um dragão negro que surgiu na aldeia há 2000 anos, que trouxe destruição com sua chegada até ser selado em uma pedra sagrada onde sua ira pudesse ser contida. E a pedra passou a ser guardada por um cão, que foi colocado ao lado dela para protegê-la. A lenda foi contada por várias gerações, mas apenas alguns ainda acreditam nisso nos dias atuais. A relação com a carta que eu mencionei antes sobre a pedra guardada pelo cão da casa Shiraishi tem uma completa ligação com isso, já que se acredita que o sangue do primeiro cão guardião ainda corre pelo corpo de alguns cães da aldeia. O que parece ser o caso do cão mencionado na carta que, como um instinto natural, decidiu guarnecer a pedra impedindo qualquer um de tocá-la, tanto que ele sempre se libertava das coleiras quando preso, como se isso fosse uma tarefa divina.
Em um momento as cartas mencionam um homem chamado Matsuda que decidiu de qualquer maneira que iria mover a pedra de lugar, mas era impedido pelo cão que a protegia. Tomado por uma ira incontrolável, Matsuda tomou uma decisão terrível motivada pelo comportamento do animal que o levou a esfaqueá-lo várias vezes. A importância de cães em torno da aldeia em que a história é retratada vai além do que se apresenta nas cartas, tanto que o nome da vila, que se chama Inunaki, é um nome que se traduz para cão uivante, nome que se atribui tanto à vila quanto ao túnel onde Keiji decidiu se aventurar. Durante os segmentos das cartas apenas temos algum contato com essa vila com o que é escrito nas notas. Porém, depois de percorrer um extenso caminho de terra, encontramos o portão que leva ao encontro da verdadeira e amaldiçoada vila de Inunaki. O lugar esperadamente abandonado também se apresenta em uma atmosfera opressiva de terror e esquecimento que causa algum desconforto. Eu acho que vale destacar como a ambientação do jogo, muito reforçada pelo áudio, é muito imersiva. Uma breve exploração pelos arredores da aldeia permite encontrar um templo que é decorado por 3 velas dispostas para um aparente fim ritualístico, e um poço que parece esconder algo em seu interior que se faz necessário o uso de uma corda para descobrir o que é. Encontrando a corda e usando uma viga de madeira como manivela, o balde é puxado e encontramos um isqueiro. Sabendo da existência das velas no templo, parece claro que precisa ser feito. Então vamos até elas novamente e acendemos com fogo. O caminho à frente das velas leva a uma trilha que sobe dando de encontro a 2 caminhos diferentes. Um que leva até um outro segmento do túnel e uma estrada protegida por placas. Decidindo ir à estrada com placas, acabamos encontrando uma visão trágica. Um cão sem vida jogado ao chão acompanha uma carta ao lado de seu corpo. A aldeia já foi um lugar feliz onde as pessoas dançavam e riam. Agora as pessoas só vêm aqui para se assustar com o que se tornou um lugar assombrado. Quero que tudo isso pare. Só quero pôr os aldeões a descansar em paz. Alguém pode nos ajudar? Por favor? Alguém pode ajudar essas pobres almas? A última visão de Keiji descreve um horror que certamente ele não esperava, mas havia sido previamente anunciado. Em uma das cartas espalhadas pela aldeia de Inunaki, descreve a existência de um espírito de uma mulher chamada Mitsuko, do qual é descrita como uma entidade que odeia as estátuas de Jizo que são espalhadas pela vila, dos quais ela prontamente as derruba. Isso leva ao entendimento do motivo ao qual inicialmente colocamos aquela estátua no começo de volta em um altar, pois isso está relacionado com um dos finais do jogo, que no caso é o final bom. Colocando todas as 5 estátuas de Jizo em seus respectivos altares, Keiji deve se encaminhar até o terminal onde deve chamar a polícia. Fazendo isso em alguns instantes ela chegará o levando de volta para casa em segurança. Ele volta feliz sabendo que foi a primeira pessoa a gravar os confins de Inunaki. Contudo, depois acaba se desapontando ao descobrir que sua gravação havia sido substituída pela imagem de uma garota pálida estranha, o levando a prometer que voltará para Inunaki mais uma vez algum dia. No caso do final ruim, ele acontece caso as estátuas não sejam colocadas nos altares e Keiji chamar a polícia mesmo assim, o que teria sido o caso do que aconteceu na gameplay que eu comentei se tivesse seguido o caminho normal. Mas como o caminho escolhido foi o da direita depois de acender as velas, acabou resultando no final secreto, onde a gravação é interrompida. Então sim, isso não foi nem um pouco planejado. Se no lugar disso o caminho escolhido fosse o da esquerda, levaria ao final ruim, onde apesar da polícia ser chamada, ela nunca chegará. E então acontece isso. De repente, Keiji escuta um rosnado vindo atrás dele, onde então um Inunaki o ataca rapidamente, quebrando sua câmera e a levando a cair, presumindo que Keiji havia sido devorado. Afinal, o Inunaki seria um cão demoníaco gigante, que como eu expliquei está relacionado com uma lenda milenar sobre o passado da aldeia de Inunaki.
Caindo no chão, a câmera capta o fantasma de uma mulher andando pelo terminal antes de ser completamente destruída, onde então o jogo acaba. Vale mencionar um extra que é o final, onde você toma uma decisão mais sensata, onde no início, ao invés de entrar no túnel, você pode simplesmente ir embora pela saída e acabar com o jogo ali mesmo, o que por acaso é chamado de final covarde. Vale mencionar os paralelos da história do jogo com a real lenda urbana do túnel de Inunaki. Afinal, essa é reconhecida como uma lenda bem popular e se refere a um dos lugares mais assombrados do Japão. A existência de Inunaki na lenda japonesa é descrita como um lugar pequeno e, entre aspas, fácil de se perder, sendo localizada em uma floresta na província de Fukuoka que pode ser acessada através do túnel de Inunaki. Lugar que realmente existe e é alvo de muitos curiosos por sua natureza lendária, apesar de ser um lugar de acesso proibido. Em um momento de sua existência, os moradores de Inunaki se recusaram a aceitar a Constituição do Japão e a legitimidade atual do governo japonês, o que reflete na placa manuscrita localizada perto da entrada da aldeia que diz: "A Constituição japonesa não está em vigor depois daqui", indicando que aqueles que entrassem lá talvez nunca mais voltassem, pois os poucos moradores da aldeia abandonada praticariam canibalismo e assassinatos em massa no lugar, já que lá não se segue nenhuma lei. Um dos relatos mais conhecidos sobre Inunaki fala sobre um casal que viajava de carro em algum momento do início da década de 70 a caminho da cidade de Hisayama, quando o motor de seu carro quebrou. Procurando por ajuda, eles decidiram entrar na vila de Inunaki, onde encontraram o que é descrito como um velho louco. Inicialmente, ele cumprimentou e os recebeu de maneira respeitosa, até oferecendo ajuda. Porém, tudo isso apenas para assassinar o casal depois com o uso de uma foice. Durante os anos, essa ideia foi se tornando cada vez pior, contribuindo para uma reputação ao túnel de lugar amaldiçoado, não apenas pelas histórias, mas principalmente por de fato já terem ocorrido os assassinatos reais nesse lugar, como o mais notável deles sendo o ocorrido em 6 de dezembro de 1988, quando 5 jovens sequestraram e torturaram um trabalhador até a morte para no fim queimá-lo com gasolina no túnel. A natureza assustadora que paira sobre a lenda de Inunaki é notável por ter inspirado várias obras no decorrer dos anos. Entre eles um filme chamado Howling Village, de 2019, um anime chamado The Lost Village, de 2016, e até um mangá de Junji Ito chamado The Story of the Mysterious Tunnel. E eu acho que saber que uma lenda como essa foi retratada em uma história de Junji Ito é o suficiente para imaginar que deve ser bem bizarra. O que, como é claro, também é o caso de Inunaki Tunnel, que torna essa história algo desconfortavelmente mais próximo com uma experiência bem angustiante. Não é um jogo com muitos sustos ou jumpscares, então a valorização da experiência é um aspecto bem mais importante no jogo, o que o faz ser mais imersivo, algo que eu admiro bastante no terror. E bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. Os jogos da Atlas Art têm um toque especial na ambientação que converte cada experiência em algo bem aterrorizante. E no caso de Inunaki Tunnel, isso não é diferente. O jogo se desenvolve de modo a fazer você se sentir imerso na experiência, agregando um horror que se sustenta na atmosfera opressiva e no som ambiente que provavelmente é sua maior qualidade. E é sempre melhor ter toda essa qualidade somada à estética PSX que traz um toque ainda mais especial na gameplay. Este é um jogo que eu não vejo sendo muito comentado em relação aos outros jogos da Atlas Art, mas a forma como ele apresenta a lenda de Inunaki ao estilo da empresa foi algo que me agradou bastante. E certamente eu pretendo comentar sobre outras experiências oferecidas por essa empresa em breve. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha tido uma boa experiência com ele. E no mais é isso, espero todos vocês no próximo vídeo. Até mais!